Assim como no nosso tempo, também no tempo de Jesus, nenhum pai ou mãe estava obrigado a fazer partilha de bens com os filhos em vida. Ou seja, a partilha dos bens dos herdeiros era prevista para depois da morte dos donos do bem, no caso, os pais. Hoje também é assim. Se o pai quer fazer isto antes, ele pode fazê-lo por escolha, mas não faz por obrigação, por força da necessidade. Em geral, a gente não enxerga assim, mas quando na parábola de hoje, o filho mais novo diz assim para o pai: eu quero a parte da herança que me cabe, eu quero a minha parcela. Implicitamente, por trás, ele está dizendo assim, ó, não sou feliz aqui, na tua casa. Preciso buscar algo que me falta fora daqui. 1. 2. Também não estou disposto a esperar a sua morte para colocar a mão na parcela que me cabe e viver ou ir ao encontro de uma felicidade que eu não encontro aqui, que eu não tenho aqui no convívio contigo em tua casa. Há, vamos entender bem, um certo teor parricida, desejo de morte do pai, por trás desse pedido do filho. Às vezes não necessariamente visando a morte do pai, mas a consequência dela, que era a parte dos bens. Por isso o pedido era extremamente ofensivo ao pai, o pedido apresentado pelo filho mais novo. Ele ofende o pai. Misteriosamente, sem estar obrigado e ainda ofendido, o pai dá ao filho o que ele quer, a liberdade que ele deseja e o patrocínio da liberdade que ele deseja. E o filho parte. Já esta liberdade é um sinal de um amor incondicional. Talvez muitos de nós, em situação semelhante, diríamos assim: você pode até ir embora, se você quiser, mas eu não vou patrocinar a tua aventura. Vá, seja feliz, cresça e apareça com os teus meios, não financiado por mim. Isso se a gente não dissesse coisa pior, pelo teor, pelo que a gente chama assim, né, pela folga que parece estar por trás desse pedido do filho. Mas o pai deixa livre. Por ora, nosso foco é o filho. O filho vai, como sempre aconteceu e continua acontecendo, enquanto tem dinheiro, a gente é cercado de amigos. Enquanto a gente pode pagar, enquanto a gente pode patrocinar, enquanto a gente tem a oferecer, é cercado de amigos e amigas. Tendo terminado todo o dinheiro, o camarada se viu sozinho e sem recurso. Para sobreviver, foi atrás de um emprego, conseguiu com muita dificuldade um emprego no chiqueiro. Um detalhe interessante, que o porco, na cultura de Jesus, é um animal impuro. Então, cuidar do porco é um sinal assim de humilhação profunda. Imagina que, por exemplo, em algumas cenas de exorcismos no Evangelho, quando Jesus tira o espírito de alguém, ele vai para os porcos e precipita no abismo. O judeu, por exemplo, tinha muitas restrições com a carne suína. Então, aqui já tem um teor assim da humilhação. É uma espécie de contraposição entre ser o filho do dono, morar com toda a dignidade, ir atrás de uma vida que ele julga ser melhor, mais feliz, longe da casa do pai, e acabar vivendo, convivendo com os porcos.
E para piorar a situação, tem um detalhe interessante que é, no fim, o texto diz que ele queria, inclusive, comer a lavagem dos porcos e não era autorizado. Talvez, quem sabe, o resto do resto, porque lavagem costuma ser resto de comida. Então, o resto do resto, porque é o resto dos porcos. E a comida dos porcos já é resto de comida. Sobrou para ele o resto do resto. Essa contraposição é interessante, né? Fui atrás de uma felicidade longe da casa do pai e me vi numa situação de profunda miséria. Num dado momento, ele pensou assim, poxa, os empregados da casa do meu pai têm pão com fartura, eu vou embora. Ele fez conta. Não? Tem um mérito da parte dele, mas o estímulo para o retorno foi a conta. Mesmo que meu pai me aceite como funcionário, e isso ele deve aceitar, não mais como filho, mas pelo menos como funcionário, mesmo como funcionário, eu vou comer pão. Eu não vou comer o resto dos porcos. Mas tem um mérito da parte dele. O mérito da parte dele foi a coragem de, mesmo sabendo ter ofendido o pai, a casa do pai, confiando no tamanho do coração do pai, conhecendo o coração do pai, ele teve a coragem de voltar. E o modo como ele preparou a volta dele foi, bom, eu vou chegar lá e dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Se parece muito com a oração do publicano, na passagem do Evangelho, que Jesus fala da oração do publicano e do fariseu. O mérito dele está na confiança na misericórdia do Pai, na coragem de voltar, em saber o que ele ia enfrentar, da parte do irmão, com certeza, e da parte do pai, talvez não. Mas ele poderia encontrar algum tipo de resistência da parte do pai em recebê-lo de volta. Ele volta. Quando ele volta, tem um detalhe interessante. Diz o texto que o pai avista o filho. E o pai vai lá dar um abraço, sem saber se ele voltava para pedir mais dinheiro, sem saber se ele voltava com algum dinheiro, sem saber qual era a razão exata daquele retorno do filho, que poderia ser só uma visitinha. O pai se antecipa no abraço dado ao filho. Primeiro, deixando claro que não existe nenhum tipo de sentimento que humanamente, né, aquela coisa do ficou esquisito, ofendeu, já não é a mesma coisa, já ficou aquela cicatriz, já ficou aquela marca, que o coração do pai não se entregou a essas coisas pequenas da nossa condição humana e abraçou o filho. Viesse ele, em que condição viesse, ele abraçou e recebeu o filho. 2, o pai se antecipa ao filho, e quando o filho apresenta ao pai a razão do retorno dele, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como a um dos teus empregados, o pai nem considera a observação do filho, ele não fala nada, ele só diz assim, vamos matar o novilho gordo, festa, vamos fazer a festa da volta dele, roupa nova, anel e sandália nos pés. Ou seja, vamos devolvê-lo à dignidade, e dignidade não de meu funcionário, mas de meu filho. Por isso a festa, roupa nova, anel, sandália nos pés. Ou seja, o pai não atendeu o desejo do filho, mas superou em muito a expectativa do filho, que mesmo conhecendo o tamanho do coração do pai, não sabia que ele poderia ir tão longe, recebendo de novo aquele camarada que gastou 1/3, vamos dizer assim, pelo menos, de tudo que ele tinha, esbanjou, mas ele estava disposto a receber, porque era mais importante para ele, não o que o filho fez,
mas que o filho voltava para casa. Ele se interessou mais em celebrar o retorno do que em cálculo, em fazer conta, estabelecer medidas. Quanto você ainda tem? Você vai trabalhar quanto tempo para poder ressarcir todo o mal que você era? Não houve essa conversa. Houve um retorno. E começaram a festa. Termina até aqui o texto, vai ser os dois personagens assim em destaque. O pai consegue trazer de volta e faz a festa do retorno para um filho que tinha se afastado, mas teve a coragem de voltar. A festa está acontecendo. O irmão mais velho, que sempre fisicamente esteve ali com o pai, sempre ao lado do pai, retornando do trabalho, perguntou que barulho era aquele e disseram: olha, é festa. Teu pai está fazendo uma festa. A festa da volta do teu irmão que voltou. Ele mandou matar o novilho gordo, roupa nova, anel, sandália nos pés e festa acontecendo. E o filho mais velho disse: eu não vou participar disso. Não vou. A notícia de que o filho mais velho não queria participar da festa do irmão chegou ao pai. E nesse momento o pai precisa buscar um outro coração afastado. Porque se aquele filho não foi capaz de, como pai, receber o irmão, ele só esteve fisicamente, geograficamente perto do coração do pai, mas ele não conhecia o coração do pai. Ele precisava aprender com o pai os sentimentos do coração do pai. E o pai foi lá e disse: vamos entrar, é a festa da volta do teu irmão. E ele disse: eu não vou entrar. Não, imagino que hoje, né? Como é que se diria isso? Nossa mãe, eu não vou entrar. E o pai insistiu: nós temos que festejar. O teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Vamos festejar. E o filho insistiu: não vou. E o pai disse: olha, tudo que é meu é teu. Vamos festejar. E o pai conseguiu trazer o filho para a festa. A gente não sabe exatamente o desfecho. Eu gostaria muito que essa parábola que Jesus contou incluísse como foi o encontro dos dois irmãos, né? Mas, no fim das contas, o que está em jogo aqui é o pai. A meu ver, injustamente se dá o título, que não faz parte do texto bíblico, né? Os títulos em negrito que estão lá na Bíblia são só para a gente entender e ler melhor a Bíblia. O título que se dá lá é Parábola do Filho Pródigo. Discordo. O protagonista desta história é o pai. Talvez o melhor nome para ela fosse a parábola do pai misericordioso. Ele é o protagonista. Não chamaria o filho de antagonista, nem o filho mais novo, nem o mais velho, mas eles são coadjuvantes. A grande figura dessa parábola é o pai, preocupado em ter perto o coração dos dois filhos, preocupado com a reconciliação dos filhos, preocupado com o retorno dos dois para casa. Um que foi para longe, e ele se preocupava com o retorno e se antecipou em receber. E o outro que não quis mais retornar, quando soube que o outro mais novo tinha retornado. Não sabemos exatamente o que passou pelo coração desse filho mais velho, mas passou, por exemplo, o camarada voltou, vamos ter que dividir de novo tudo? Eu fiquei com um pedaço meu, ele ficou com um pedaço dele, mas o pedaço que é do pai, ele voltando, terá que ser dividido. 1/3 do pai terá que ser dividido. É uma questão ali presente. Uma outra questão é exatamente com que espírito esse filho mais velho esteve o tempo todo do lado do pai. Talvez com o mesmo sentimento do tipo, morreu, 1/3 é meu. O sentimento que o outro teve a coragem de externar quando disse, eu quero o meu pedaço. Mas o pai foi justo. Ele deu a parte dos dois.
Não é que o filho mais velho ficou sem nada. Quando ele dividiu, ele deu aos dois a parte que cabia a cada um. Ele foi justo. Mas o filho mais velho se incomodou com a misericórdia do pai. Ele experimentou a justiça, mas ficou incomodado com a misericórdia. Existe no Museu de São Petersburgo um painel muito bonito, pintado pelo pintor holandês Rembrandt, vocês devem ter já ouvido falar, que tem o título A Volta do Filho Pródigo. Uma belezura. Na imagem, depois eu sugiro que vocês deem um Google aí e vejam, está lá o pai, os olhos do pai cheios de compaixão, o filho ajoelhado, sandália rasgada, todo mal vestido, e a mão do pai está meio que afundada nas costas do filho. Sinal da força, do abraço, da ternura, o filho está de joelhos. Sinal de que ele volta na humildade e tal. E várias coisas estão ali. Do lado tem o irmão mais velho, muito bem vestido, vestido com uma dignidade, com uma tal realeza, mas ele está assim, ó, olhando para a cena assim como quem diz, sei, né? Uma atitude desconfiada em relação àquela cena de reconciliação. E tem interessante assim, ao fundo, várias imagens de face, os funcionários da casa, os empregados, o pessoal da festa, meio que olhando aquela cena assim, assustados com o gesto do pai e com a desconfiança do irmão mais velho. Tem um autor chamado Henri Nouwen, que escreveu um livro que eu aconselho a vocês que um dia na vida leiam esse livro, ele é fininho, A Volta do Filho Pródigo. É fruto do seguinte... O Henri Nouwen foi visitar o Museu de São Petersburgo, viu a imagem, a pintura, e não conseguiu, passou um dia inteiro no museu olhando. E no dia seguinte ele voltou, e no dia seguinte ele voltou, e foi encontrando elementos e elementos e elementos, enquanto ele não esgotou tudo que ele via ali na imagem, ele não parou. E aí, a partir disso, escreveu o livrinho, esse livrinho, A Volta do Filho Pródigo. Ele é dividido em capítulos, tem assim, um capítulo do filho mais novo, o capítulo do filho mais velho, o capítulo do pai e o capítulo das testemunhas, dos funcionários da casa assistindo a cena. Aconselho, ele é esgotado, mas a gente acha na internet, ou um amigo que tem, o meu eu não empresto mais a ninguém. Tira isso aí da gravação, depois, porque eu já tive 9 deles. Emprestei a 9 pessoas que não voltaram mais. Aí ele esgotou. Aí eu consegui uma Xerox. E eu não empresto a ninguém. Emprestei ultimamente a Rose, mas fiquei na cola dela. Rose, vai devolver ou não vai me devolver meu livro? Aí Rose devolveu direitinho o livro, né? Então, graças a Deus. Eu emprestei, mas emprestei monitorando, né? Mas eu sabia que ia voltar com segurança. Mas aconselho, A Volta do Filho Pródigo. Ampliará a nossa reflexão de hoje. Que tipo de alegria a gente celebra hoje, no 4º domingo da Quaresma? Essa alegria da volta. É a nossa volta. É o nosso reconciliar-se com Deus, da segunda leitura de Paulo. É a nossa saída do Egito para a nossa Canaã, como diz a primeira leitura, para a nossa terra prometida. Então, desejo que todos celebrem a alegria desse abraço que mata todo mal. A música que a gente canta, né, da missa do apostolado da oração, que deve ser o canto das ofertas de hoje, se não for, está dado o cutuco para ser, né? A missa diz assim, é o filho, o eu lírico da letra, quer dizer, a pessoa que fala na letra, é o filho mais novo. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir, um sonho tão normal, dizendo que é tão, né, com maior alegria eu pedi o que era meu, meteu o pé, todo mundo quer meter o pé da casa do pai, né, achando que vai ser muito feliz, longe da casa do pai, enfim. Dissipei meus bens e o coração também, no fim
Meu mundo era irreal. Quer dizer, no final das contas, me arrebentei. Quebrei a cara, né? E aí o refrão fala do retorno do filho, né? Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu acho bonito isso, né? Aqui é o meu lugar. Ou seja, a comunhão com Deus, a casa do Pai, é o nosso lugar. Se você está distante, volta. Aqui é o nosso lugar, né? Fora disso, meu mundo é irreal. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. O que eu tenho para devolver é o meu choro, meu pranto, né? Meu arrependimento. É isso que eu te dou. A segunda estrofe fala das aventuras do cara fora, né? Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Fiquei sozinho, porque fiquei sem dinheiro, solitário. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Porque estava passando fome, podia comer o resto do resto, né? Patrão cruel levou-me a pensar. Poxa, meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor. Aí a outra estrofe diz assim: nem deixastes me falar da ingratidão. Quer dizer, quando eu cheguei, eu queria falar para o Pai da minha ingratidão. Pequei contra o céu, contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Nem deixastes me falar da ingratidão. Morreu. Essa é a parte da música que eu mais gosto. Morreu num abraço mal que eu fiz. Ou seja, aquele abraço do Pai matou todo o mal, toda a ofensa, tudo que eu possa ter feito contra. É esse o abraço que a gente tem que receber hoje. Um abraço que faz morrer todo o mal que a gente fez. Morreu no abraço mal que eu fiz. Aqui que o Pai fez: festa, roupa nova, anel, sandália nos pés. Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés. Voltei à vida, sou feliz. A alegria de voltar à vida e ser feliz é a proposta da nossa reflexão de hoje, tá bom? Não vou cantar mais, porque no ofertório a gente vai cantar? A gente vai cantar? Pronto. No ofertório. Democrático, padre, né? É isso aí, democrático. Aí no ofertório a gente vai cantar isso bem firme, celebrando a nossa volta. Inclusive no ofertório de hoje, a gente está retomando aquele modo que é o modo certinho, tradicional do ofertório. Sair do nosso lugar, vir pensando, fazer a caminhada de toda semana, colocar aqui a nossa semana, já por isso a gente usa o formatinho do envelope, para todo mundo poder participar, sem necessariamente ter que oferecer alguma. Ninguém olha nada que ninguém oferece, mas o importante ali é que se ofereça a vida, a história, a semana que passou, a semana que virá. Então a gente vai fazer nesse formatinho para poder celebrar também esse nosso caminho de volta para a casa do Pai. Vamos ficar de pé e o